Seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Esse programa é parte de um curso panorâmico de todos os livros da Bíblia. Esse curso nos trouxe as cartas de Paulo no Novo Testamento e no programa de hoje iniciaremos a abordagem da carta de Paulo aos Filipenses. Ouça como Paulo inicia esta carta. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudades de vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Vocês se lembram como a igreja de Filipos foi criada? Vimos este relato no capítulo 16 do livro de Atos. A igreja de Filipos foi fruto de uma visão celestial que Paulo teve, na qual um homem da Macedônia dizia: passe a Macedônia e ajuda-nos. Paulo planejava ir à Ásia, mas esta visão mudou seus planos e ele foi para a Macedônia. A propagação do Evangelho e da civilização foi efetivada a partir desta visão da Europa Oriental para essa parte do mundo. A igreja de Filipos foi plantada por orientação divina e com o carisma do Espírito Santo. Sua criação originou um milagre na cidade. Quando Paulo e Silas, seu parceiro no ministério, foram presos, houve um terremoto que abriu todas as cadeias e correntes dos presos. Que terremoto interessante, não é mesmo? Terremoto que abre cadeias. Esse milagre aconteceu no início da igreja de Filipos. Depois que Paulo deixou a cidade de Filipos, a igreja se transformou em sua igreja preferida. E ele não escondia isso. Existia muito amor entre Paulo e a igreja. No início do programa li a introdução da carta de Paulo à igreja de Filipos e a forma como ele se expressou. Ele diz: os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudades de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. A palavra que melhor descreve a ligação entre Paulo e os filipenses é comunhão. No grego, essa palavra significa koinonia. Paulo se refere à igreja de Filipos como uma igreja que tinha uma comunhão no Evangelho. Esta igreja é um exemplo de como uma igreja deve ser. De acordo com as Escrituras, uma igreja é uma organização que existe para benefício dos que não pertencem a ela, porque o seu propósito é implementar a grande comissão e espalhar o Evangelho pelo mundo. Acho que poucas igrejas têm consciência disso. Uma vez ouvi um sermão do pastor John Stott, que intitulei de A Igreja de Dentro para Fora. Ele afirmou que há certas funções da igreja que se referem aos seus membros e que influenciam o seu interior. Por exemplo, os dons espirituais são dirigidos somente aos membros do corpo de Cristo. Mas John Stott sugere que imaginemos seus membros, seus ministros, sentados num círculo com as cadeiras voltadas para o seu interior. Devemos nos lembrar de virar as cadeiras para o lado de fora do círculo, para o mundo perdido, porque este é, afinal de contas, o propósito da igreja. O sermão,
a igreja de dentro para fora, era a respeito de duas dimensões da igreja. A igreja tem uma atuação interna, mas isso só acontece para que seus membros possam estar equipados para atuar fora dela, no mundo. Quando estudamos o livro de Atos e a primeira carta de Paulo aos Coríntios, falamos sobre as impressões digitais que evidenciam que a igreja invisível está atuante entre os membros da igreja local. O evangelismo corresponde à marca do polegar da mão esquerda, o do dedo indicador, o ensino, do dedo do meio, a comunhão ou koinonia, depois o dedo anular, que é uma expressão do nosso amor por Cristo, a adoração. E no dedo mindinho, a oração. Na mão direita, o polegar representa a unidade entre os membros da igreja. O indicador, diversidade. O dedo do meio, a pluralidade, porque todos os membros da igreja devem trabalhar em equipe. O dedo indicador representa a empatia ou o amor que existe entre seus membros. A digital do dedo mindinho da mão direita representa a igualdade. Todos os membros do corpo da igreja são igualmente preciosos. Podemos perceber todas essas marcas na igreja de Filipos e por isso o apóstolo Paulo gostava tanto dela. Ela era uma igreja modelo, principalmente porque era uma igreja missionária. Ela era uma igreja ideal de dentro para fora. Mas, acima de tudo, esta igreja mantinha o seu propósito de atuar internamente nos seus membros e também externamente. Podemos ver todos estes itens no primeiro capítulo desta carta, se observarmos quantas vezes o apóstolo Paulo menciona o Evangelho de Jesus Cristo. A carta de Paulo aos Filipenses é diferente de todas as outras que examinamos até agora. Já estudamos a obra-prima teológica de Paulo, a carta aos Romanos, sua obra-prima pastoral, a carta aos Coríntios, sua obra-prima sobre ministério, 2 Coríntios, e a obra-prima sobre ensino da igreja. Mas a carta de Paulo aos Filipenses não é bem de ensino, é uma carta de amor. Sua carta aos Filipenses é uma carta de agradecimento muito bonita. Esta foi a igreja base de Paulo. Ele conta que enquanto ministrou nesta igreja como missionário, ela supriu todas as suas necessidades, mesmo não tendo condições financeiras. Paulo não aceitaria um tostão da igreja de Corinto, de Éfeso ou de Tessalônica, porque ele não considerava aquelas igrejas espiritualmente maduras para contribuir corretamente ou com a motivação correta. Por isso, enquanto ficou com aquelas igrejas, Paulo fabricou tendas para se sustentar. Paulo não gostava de confeccionar tendas, e a igreja de Filipos permitiu que ele deixasse um pouco esta atividade e se dedicasse em tempo integral ao ministério missionário. Esta igreja o sustentou enquanto ele ministrava nas cidades que acabei de mencionar. A carta de Paulo aos Filipenses também foi uma das epístolas da prisão. As cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a Filemon foram todas escritas por Paulo enquanto ele estava na prisão em Roma. A carta de 2 Timóteo também foi escrita enquanto Paulo estava preso. Esta primeira prisão não foi tão cruel quanto a segunda. Apesar dele também ter ficado acorrentado entre 2 soldados romanos, ele foi tratado com mais respeito e permitiam que ele recebesse visitas. A segunda prisão foi mais difícil e hoje seria considerada uma tortura. A segunda carta para Timóteo foi ditada durante o segundo encarceramento de Paulo, e no final ele foi decapitado. 5 das epístolas de Paulo foram epístolas escritas da prisão. A carta de Paulo aos Filipenses foi uma carta de agradecimento. Naquele tempo, a sobrevivência do encarcerado dentro da prisão dependia de ajuda vinda de fora. Uma vez os filipenses foram até lá e lhe entregaram um presente. Paulo agradeceu dizendo que não queria presentes, mas que eles frutificassem. Paulo sabia que Deus recompensaria os filipenses por terem lhe mandado aquele presente. Já imaginou uma prisão naquele tempo? Devia ser muito má, hein? Paulo disse aos filipenses que aquele presente foi como uma doce fragrância. Isso porque, com certeza, o cheiro dentro daquela prisão era terrível. E ele disse mesmo. Disse aos filipenses que o presente deles foi como uma doce fragrância. Nesta carta de agradecimento, Paulo apresentou um exemplo de como viver como seguidor de Cristo. O tema do primeiro capítulo é a filosofia e a paixão por uma vida igual a de Jesus. Paulo foi um exemplo disto. No capítulo 2, Paulo apresenta os padrões desse viver como Cristo. Ele dá alguns exemplos de pessoas que tinham a filosofia de viver como Cristo.
Primeiro, Paulo usa o exemplo do próprio Cristo, depois usa seu próprio exemplo. Ele não hesitou em dizer: se você quer saber como é viver como Cristo, venha viver um pouco comigo. Paulo não estava sendo presunçoso. Ele disse que, pela graça de Deus, ele era um exemplo de discípulo de Cristo. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo, ele diz. Quando os discípulos encontraram Jesus, ele lhes perguntou: o que vocês querem? Eles responderam com uma pergunta: onde estás hospedado? Jesus respondeu: venham e verão. Foi assim que os discípulos aprenderam sobre a filosofia e a paixão de um seguidor de Cristo. Eles viram este padrão no próprio Cristo. Assim, Paulo usou Cristo e a si mesmo como exemplos e depois também a Timóteo. No capítulo 2, Paulo cita Epafrodito como exemplo. Este homem foi o mensageiro que levou a oferta para Paulo na prisão. Nós intitulamos o capítulo 3 de O Propósito e o Prêmio de Viver em Cristo. Nestes capítulos, Paulo fala sobre sua experiência de conversão na estrada de Damasco. Vocês já me ouviram falar que o mais importante da experiência espiritual não são os detalhes, mas os resultados. Quais são os resultados da sua experiência? O que realmente importa no que se refere à sua experiência com Deus e com Cristo são os resultados. Paulo sempre mencionava os detalhes da sua conversão na estrada de Damasco, registrado no livro de Atos. No capítulo 3 de Filipenses, Paulo falou sobre os seus resultados dessa experiência. O capítulo 3 de Filipenses é uma passagem muito bonita da Bíblia, na qual Paulo usa um vocabulário contábil. É isso mesmo, ele usa esse tipo de terminologia para nos contar que quando ele conheceu Jesus na estrada de Damasco, foi como se Jesus virasse todos os seus balancetes de cabeça para baixo. Paulo conta que depois que conheceu Jesus, o que antes era lucro passou a ser perda, e o que era perda passou a ser lucro. Eis aqui agora uma tarefa para o próximo programa. Leia esta carta de amor, faça anotações e peça a Deus que fale com você através dela. O desafio que lanço é: você tem essa filosofia de viver em Cristo? Essa filosofia para viver em Cristo é uma paixão na sua vida? Pense nisso. Até lá. Bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Fique feliz com sua participação no programa de hoje. Aqueles que estão acompanhando o nosso curso desde o início fizeram um estudo panorâmico de todos os livros do Velho Testamento e no Novo Testamento já puderam ver até as cartas do apóstolo Paulo. No último programa fizemos uma introdução à carta que Paulo escreveu para sua igreja preferida, a igreja de Filipos, a qual ele se referia como os irmãos da Macedônia. Esta carta é de amor e de agradecimento, na qual Paulo apresenta o perfil de uma vida em Cristo. No capítulo 1, ele apresenta a filosofia e a paixão para viver em Cristo. No capítulo 2, ele apresenta alguns padrões do que significa viver esta filosofia de viver em Cristo no dia a dia. No capítulo 3 de Filipenses, Paulo fala sobre sua conversão, enfocando os resultados dela em sua vida. Ele conta que, depois que se encontrou com Jesus, aquilo que antes era ganho para ele tornou-se perda. A partir daquele dia, sua maior obsessão passou a ser atacar o propósito para o qual Jesus o havia chamado. Em outras palavras, como conhecer a vontade de Deus. Como você sabe o que Jesus quer que você faça hoje, amanhã e depois de amanhã? Ainda no 3º capítulo, Paulo se refere à vontade de Deus como o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo conta como descobrir o chamado de Deus para nossas vidas. O capítulo 4 refere-se a um assunto bem prático que denominamos de a receita para viver em Cristo. Paulo enquadra a vida em Cristo com o tema da paz. Todo mundo busca a paz de espírito. Os livros sobre este assunto são alguns dos mais vendidos porque todo mundo busca a paz. Paulo associa a vida em Cristo com a questão da paz e, neste capítulo, apresenta 16 condições para a paz pessoal. Além desse capítulo ser uma receita para se viver em paz, também é uma receita para se viver em Cristo. Se está faltando paz na sua vida, leia o capítulo 4 de Filipenses com bastante atenção. No último programa fizemos uma introdução panorâmica da carta de Paulo aos Filipenses. Nos versículos 20 e 21 do capítulo 1, o apóstolo Paulo dá um exemplo de paixão pela vida em Cristo. Ele diz: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre,
também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Todo mundo tem uma filosofia de vida. Pode ser que você ache que não está interessado em filosofia, mas todos estão. Como você enxerga a vida, hein? Jesus disse que os olhos são uma lâmpada do corpo, referindo-se à maneira como você vê a vida. A ótica que você tem da vida é o que determinará se entrará luz ou escuridão nela. Como é que você vê a vida? Discípulos de Jesus Cristo têm filosofia de vida? Claro que sim. Quando Paulo escreveu esta carta, ele não sabia se seria ou não seria liberto. Segundo dados históricos, ele foi liberto desta prisão em Roma e foi para a Espanha. Depois de ministrar lá, voltou por Éfeso, onde foi novamente encarcerado e levado outra vez para Roma, desta vez sob condições mais cruéis. Ele foi mantido na prisão de Marmetim, até ser decapitado. Quando Paulo escreveu esta carta, ele não sabia se seria liberto ou não, por isso apresentou sua filosofia de vida em Cristo e sua paixão pelo viver em Cristo mesmo estando preso. Paulo queria que Cristo fosse glorificado em seu corpo, quer pela vida ou pela morte, pela liberdade ou pelo encarceramento, pela saúde ou pela doença. Todas essas possibilidades estão sob controle de Deus. Esta era a sua filosofia, que Cristo fosse glorificado em seu corpo. Quando eu estiver doente, orarei, Senhor, como posso te glorificar através dessa doença? Quando eu estiver bem de saúde, vou orar, Senhor, como posso te glorificar através do meu corpo sadio? É assim que, em todas as situações, podemos glorificar a Jesus e dizer como Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro, e o propósito da minha vida é glorificar a Jesus Cristo. Paulo também disse, já não sei o que escolher, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Temos no capítulo 1 de Filipenses o exemplo do próprio Paulo, um exemplo de filosofia da paixão por viver em Cristo. Tudo isso é comunicado através da palavra Evangelho. Os filipenses tinham ouvido que Paulo estava novamente na prisão e aí Paulo escreve para eles dizendo, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Além do testemunho de Paulo na prisão, os filipenses também estavam pregando o Evangelho, já que Paulo não podia mais fazer o seu trabalho missionário. Mas as intenções de alguns não eram assim tão boas. Mesmo assim, Paulo diz, aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. A missão e o ministério da igreja são como um laboratório de ciências. Esta é uma das coisas que Paulo nos disse. Vocês se lembram das aulas teóricas de ciências que tinham depois a continuação no laboratório? A aula teórica era muito mais fácil. O difícil era pôr tudo em prática nas aulas de laboratório. Na carta aos Filipenses, Paulo está nos falando que o cristianismo é como a aula de ciências no laboratório. Não vai adiantar a aula teórica sem a aula prática. Quando você vai à igreja no domingo, você recebe a aula teórica. Mas depois que acaba a liturgia do culto e você sai dali, precisa aplicar tudo o que viu na aula teórica nos problemas da sua vida, que é o laboratório. Nesta carta, Paulo enfoca especificamente o laboratório. A carta aos Filipenses trata do viver em Cristo. Podemos também ilustrar o primeiro capítulo desta carta e o viver em Cristo com a figura de um time. O Senhor não quer pastores e pregadores superstars que enganam seus membros, ou superestrelas, que enganam seus membros. Melhor que isso, é aperfeiçoar os santos para o trabalho do ministério, convencendo as pessoas que estão sentadas nos bancos da igreja que o ministério da igreja é para elas também. Quando os chamados leigos da igreja compreendem que o ministério da igreja é incumbência de todos mesmo, eles passam a executar a grande comissão e a igreja de Jesus cumpre o seu propósito aqui na terra. Paulo, o pastor superstar, o superestrela, estava na prisão e todos os membros da igreja estavam exercendo os seus papéis e ministrando.
Por isso, tudo o que lhe aconteceu servia para o progresso do Evangelho. E por isso Paulo se alegrava. Paulo também faz referência à defesa do Evangelho e à fé evangélica quando escreveu: Fiquei eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Paulo estava se referindo à comunhão do Evangelho. Uma vez falei para um homem novo na fé o que significava a palavra comunhão. Ele tinha muitos problemas. Eu disse a ele: sabe, a palavra comunhão significa 2 amigos no mesmo barco. E eu quero que você saiba que estou no mesmo barco com você. Então ele me respondeu: então, meu amigo, comece a remar. O conceito de comunhão era novo para ele, e ele estava me dizendo: se você está no barco comigo, o que você vai fazer? Você vai ficar ocupando espaço ou vai arregaçar as mangas e remar, hein? Quando você tem comunhão com uma pessoa, ela está no barco com você e faz diferença, porque ela rema também. No capítulo 1, versículo 27 de Filipenses, Paulo faz uma definição da igreja ideal. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que, assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Parafraseando o que Paulo disse, é assim: é isto que quero ouvir sobre o que está acontecendo com vocês. Quero ouvir que vocês são um grupo de pessoas que vivem de acordo com o que ensinei. Cada um é um seguidor de Cristo e vive como Cristo, e todos os membros são como Cristo, de maneira que o mundo acabe acreditando no Evangelho que vocês pregam. É isso que eu quero ouvir que está acontecendo com vocês. Este é o meu ideal para a minha igreja ideal. Esse é um modelo muito bom da igreja. Eu gostaria de saber se você pode dizer o mesmo da sua igreja. Será que cada um dos membros dela é um seguidor de Cristo? A pessoa só tem a ver com a igreja se realmente for seguidora de Cristo. A palavra igreja significa os chamados. Igreja significa um grupo de pessoas chamadas para ter comunhão com Jesus Cristo e responder ao seu chamado, conforme lemos em 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. Se alguém não conhecer Jesus Cristo e não participar da comunhão com Ele, na verdade, não faz parte da igreja verdadeira. Esta pessoa pode fazer parte do rol de membros da igreja local, mas não faz parte da igreja verdadeira. A igreja verdadeira é formada por pessoas que seguem a Cristo, porque ouviram o chamado do Espírito Santo para participar da comunhão com Ele. Se todos os membros da sua igreja são seguidores de Cristo, e cada um destes seguidores de Cristo é como Cristo, então sua igreja é uma igreja verdadeira. Cada um dos seus membros deve viver uma vida digna do Evangelho que prega. E baseados nas cartas de Paulo aos Efésios e aos Coríntios, os seguidores de Cristo na sua igreja devem ser como Cristo, de forma que o resultado seja uma fé evangélica. Assim, o mundo todo, a partir do mundinho ao redor destes seguidores de Cristo, venha crer no Evangelho, porque juntos eles são como Cristo. Uma igreja com a comunhão do Evangelho, conforme Filipenses capítulo 1, versículo 27, é a verdadeira igreja, e parte da igreja verdadeira de Jesus Cristo está no mundo hoje. O primeiro capítulo desta carta de Paulo deve servir como desafio e inspiração para todas as igrejas, para que se encham de seguidores de Cristo que exibam a filosofia e a paixão para o viver em Cristo. A carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipos nos mostra o exemplo da natureza, da essência e da função da igreja. Esse exemplo deve moldar a filosofia e a paixão do viver em Cristo diário do discípulo verdadeiro. Eu espero que você e sua igreja estejam seguindo o exemplo tão bonito da igreja de Filipos. Eu o desafio, seja você um pastor ou um líder na sua igreja, desafio a estudar esse modelo, a observar como você e sua igreja podem, com a graça de Deus, ser como Cristo na paixão e na filosofia de viver em Cristo, para que todos os vejam, creiam no Evangelho por causa do seu testemunho. Esse é o desafio da igreja de Filipos para todos nós. Eu conto com a sua sintonia no próximo encontro com a palavra. Deus lhe abençoe. Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra.
Nosso programa faz parte de um curso dedicado ao estudo de toda a Bíblia, através do qual já chegamos até a carta de Paulo aos Filipenses. Nos últimos programas fizemos um estudo panorâmico e introdutório desta carta, e a minha oração é que você tenha sido despertado para estudá-la em profundidade. No último programa, também vimos que Paulo estava ensinando aos Filipenses a mesma coisa que ensinou aos Efésios, o conceito de viver em Cristo. Alguém já disse que quando queremos transmitir uma ideia, devemos associá-la a alguém. Foi isso que Paulo fez na sua carta aos Filipenses. Ele associou o conceito de viver em Cristo a várias pessoas. Ele escreveu: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. É assim que se inicia o segundo capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. Como já dissemos, o tema desta carta é viver em Cristo. A carta de Paulo aos Filipenses, além de ensinar a viver em Cristo, serve como exemplo do viver em Cristo. Quando lemos a carta de Paulo aos Filipenses, é como se estivéssemos lendo um trecho de uma carta de amor, na qual percebemos o conceito de comunhão ou koinonia, os laços de amor que existiam entre Paulo e a igreja de Filipos. Um dos elos mais fortes desta comunhão é o fato de Paulo ter sido o melhor missionário que a igreja já tinha tido. Paulo tinha uma forte obsessão por levar a palavra de Deus, de pregar o evangelho de Cristo e plantar igrejas por todo o mundo não judeu, o mundo gentil. A igreja de Filipos ajudou Paulo a atingir esse objetivo. Paulo relata que os crentes de Filipos eram seus companheiros de ministério. Por isso os filipenses estavam no coração de Paulo e por isso ele os amava tanto. Paulo escreveu esta carta de agradecimento porque esta igreja o tinha ajudado e ministrado para ele enquanto ele estava na prisão. Essa carta de amor pode ser resumida capítulo por capítulo com os seguintes títulos. Capítulo 1, a paixão e a filosofia para viver em Cristo. O capítulo 2 é mais prático porque mostra os padrões para viver em Cristo. O capítulo 3 apresenta o prêmio para viver em Cristo, que representa o chamado de Deus em Cristo ou a vontade de Deus para a nossa vida em Cristo. E por último, o capítulo 4, a receita para viver em Cristo, o que na verdade é uma receita para viver na paz. Paulo nos apresenta alguns exemplos práticos. Primeiro, ele fala sobre os padrões gerais para viver em Cristo. Em sua carta, Paulo fala aos Filipenses que há 3 coisas que passam a fazer parte do relacionamento de quem vive o padrão da vida em Cristo: humildade, amor e igualdade. Quando Paulo fala aos Filipenses para que considerem os outros superiores, ele está se referindo a algo muito próximo à humildade. Ele está ensinando o amor. Mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos, ele escreve. Quando você entra numa sala cheia de gente, você considera todos ali melhores do que você? Se você for humilde, acho que você vai achar que todo mundo é melhor do que você. Paulo não se referiu à timidez ou a baixa estima ou a baixa autoestima, né? Não, a humildade vai além. A pessoa que tem amor aplica a regra de ouro. Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Entretanto, Paulo expressa essa regra de ouro dizendo: considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Todos nós temos nossas necessidades, todos nós passamos por pressões e problemas. Você coloca os seus problemas e pressões em primeiro lugar? Ou você pensa primeiro na pressão e nos problemas dos outros antes de pensar nos seus? Se você tiver este pensamento humilde, pensará primeiro no bem-estar do outro. E se você tiver amor, estará mais preocupado com o bem-estar dos outros do que com o seu próprio bem-estar. Também é importante pensar com igualdade. Paulo nos diz que devemos agir como se tivéssemos uma só mente e espírito. A grande verdade espiritual é que de fato temos uma mente e um espírito entre nós,
Mas a chave para viver como uma somente é ser humilde e ter amor. Os discípulos de Cristo têm conflitos e birras dentro da igreja. No capítulo 4, Paulo escreveu: "O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor." Aparentemente, essas duas mulheres estavam tendo uma rixa. Talvez as duas quisessem usar a mesma sala para seus departamentos. Uma queria para fazer o ensaio do coral e a outra as reuniões de oração de mulheres. Os discípulos de Cristo de vez em quando têm seus desentendimentos e discussões. E geralmente lá no fundo delas encontramos o orgulho ou o egoísmo de alguém. Por isso, quando Paulo apresenta os padrões do viver em Cristo, ele diz que devemos ser humildes, ter amor e ter um sentimento de igualdade para lidar com conflitos na igreja. Quando Paulo apresentou estas verdades, ele deu alguns nomes como exemplos. É muito importante dar exemplos. Um exemplo fala mais do que 1000 palavras. Na carta aos Filipenses encontramos o ensino e os exemplos. O primeiro exemplo é Cristo. Paulo escreveu: "Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai." Foi Jesus quem ensinou isso sobre o seu reino. A única maneira de subir é descendo. A única maneira de realmente ser exaltado é sendo humilhado. E Jesus foi o maior exemplo disso. Paulo diz que Jesus era igual a Deus, mas desceu do céu para a cruz. Ele estava na forma de Deus, mas ignorou essa posição. Dedicamos muito do nosso tempo e energia tentando chegar a uma posição e ter boa reputação. Jesus fez o processo inverso e considerou-se um sem reputação. Ele deu passos para baixo. Se você realmente entender quem Jesus é, compreenderá que ele fez mais do que se tornar um homem. Ele se tornou o escravo dos homens, o servo dos homens. Fazendo isso, ele se humilhou e se tornou obediente até a morte. Ele foi obediente ao Pai até a morte. E sua morte não foi uma morte comum, mas a morte de um criminoso. Ele foi pregado sobre uma cruz de madeira e morreu de maneira vergonhosa. Ele morreu pelos pecados do mundo. Jesus deu 7 passos para baixo, e por isso Deus, o Pai, foi exaltado, e o exaltou de 7 maneiras. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus. Tudo que há no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, porque isso glorificará a Deus. Quando Cristo desceu esses 7 degraus, Deus pôde levá-lo 7 degraus acima. Paulo dá esse exemplo de ser humilde e de ter amor. Assim como Cristo se humilhou e amou, nós devemos fazer o mesmo. Devemos nos reputar como sem honra. Devemos considerar os outros melhores do que nós. Não podemos ter o nosso eu no centro de nossas vidas, mas sim Cristo e o amor. Em outras palavras, devemos seguir o exemplo de Jesus para que nossas vidas sejam um exemplo de viver em Cristo para outros. No capítulo 2, Paulo também apresenta o padrão da sua própria vida. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Paulo vivia aquilo que ensinava e pregava, e ensinava que o seguidor de Jesus deve ser humilde, deve ter amor e considerar o outro melhor do que a si mesmo. O seguidor de Cristo deve seguir o exemplo de Cristo. Ele também se colocou como exemplo quando disse, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta. Paulo tinha sido um rabino e estava se referindo às ofertas derramadas que os sacerdotes faziam no altar. Ele disse que se alguém quiser saber o que significa viver em Cristo, deve seguir o seu exemplo, porque pela graça de Deus, ele estava vivendo em Cristo. Ainda no capítulo 2, Paulo também deu o exemplo de Timóteo. Ele escreveu, espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente,
para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Aparentemente todos os outros estavam envolvidos com seus próprios interesses e não se importavam muito com os interesses de Jesus Cristo, mas como Timóteo, as coisas eram diferentes. Para ele as coisas eram diferentes. Ele tinha a paixão e a filosofia de viver em Cristo. Timóteo era o único que Paulo tinha para enviar aos filipenses, que tinha interesse sincero por eles. Timóteo era realmente movido pelo amor e era humilde. O centro de sua vida não era ocupado pelo seu próprio eu. Ele tinha trabalhado com Paulo como um filho trabalha com seu pai. O perfil que Paulo faz de Timóteo me fascina. Acho muito significativo. Minha esposa e eu temos 2 filhos e o mais velho está no ministério. Para nós poderia ser um novo Elias, que profetizou a vinda do Messias. Ele se parece com Billy Graham. Aliás, como nosso filho sai por aí, achamos que já é hora de Billy Graham se aposentar, não é? Quando tinha só 3 anos, mesmo antes de ir para a escola, ele já fazia marcações na Bíblia. Ele fez várias marcações na minha Bíblia. Não dá para dizer exatamente qual versículo ele quis destacar no Sermão da Montanha, porque os rabiscos foram verticais, mas sempre que abro a minha Bíblia no Sermão da Montanha e me deparo com aqueles riscos que meu filho fez, eu me emociono, porque aquelas são as marcações do meu filho. E acho que ele é fantástico. E não consigo pensar em nada tão maravilhoso como um pai trabalhando com o filho no ministério. Este era o tipo de relacionamento que Paulo tinha com Timóteo. Para Paulo, trabalhar com Timóteo era como se fosse o pai trabalhando com o filho na pregação do Evangelho. Agora, antes de encerrar o programa, quero fazer 2 perguntas. A primeira para você que é um convertido novo na fé. Você tem um Paulo, alguém que já seja crente há mais tempo, com quem você possa se relacionar, como se fosse o seu pai na fé? Segunda pergunta para você que já conhece Jesus há mais tempo. Você tem um Timóteo com quem possa se relacionar, como se fosse o seu filho ou filha espiritual? Pense nisso, hein? Até o próximo programa. Seja muito bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. No programa passado, falando sobre o capítulo 2 e comentando sobre as pessoas que Paulo citou como exemplos de vida em Cristo. Paulo citou o próprio Jesus, a si mesmo e também a Timóteo. No final do 2º capítulo, Paulo mencionou um homem chamado Epafrodito, que levou a ajuda dos filipenses para Paulo na prisão. Paulo escreveu assim: penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. Mas Deus teve misericórdia dele. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Existem níveis de comunhão dentro do corpo de Cristo. Paulo nos mostra isto apontando Epafrodito como exemplo. Paulo declara como seu irmão. Não era para todo mundo que ele dizia isso. Para Paulo, e essa também é minha opinião, as Escrituras nos ensinam que quando nascemos de novo, recebemos de Jesus o direito de sermos filhos de Deus. Nem todo ser humano é filho de Deus. Quando Paulo se referiu a Epafrodito como seu irmão, ele estava se referindo a alguém que tinha recebido de Cristo o poder e a autoridade de se tornar ou de se autodeclarar filho de Deus, o que nos torna irmãos. Paulo também se refere a Epafrodito como seu cooperador. Ele também não dizia isso de todo mundo, não. Havia muitos irmãos no corpo de Cristo que não eram cooperadores de Paulo. Amós, no Velho Testamento, lançou a pergunta: 2 pessoas andarão juntas se não tiverem acordo, ou se não estiverem em acordo? Também tenho muitos irmãos em Cristo e os amo, assim como eles me amam, mas não andamos juntos, nem trabalhamos juntos, porque não concordamos. Ainda assim, nós somos irmãos. Por outro lado, há outros irmãos que trabalham comigo no mesmo barco, enfrentando as mesmas coisas.
Paulo também se refere a Epafrodito como companheiro de lutas, mais um título que poucos receberam. Um companheiro de lutas para Paulo era alguém que tinha arriscado sua vida em Cristo e por Cristo. Epafrodito estava disposto a oferecer sua vida para levar a oferta que os filipenses tinham mandado para Paulo. E Paulo conta que ele quase morreu. Portanto, estes são os níveis de comunhão: irmão, cooperador e companheiro de lutas. Depois disso, Paulo caminhou para um nível de comunhão mais profundo. Ele se refere a Epafrodito como mensageiro que tinha sido enviado pela igreja de Filipos como um ministro para atender Paulo. A palavra ministro significa servo. Com toda certeza, Epafrodito é um tremendo exemplo de vida em Cristo. Essa deve ser nossa filosofia e paixão para viver em Cristo. Engrandecê-lo em nosso corpo, quer seja pela vida ou pela morte. Se paixão pela vida em Cristo puder ser definida como o viver é Cristo e o morrer é lucro, Epafrodito, então, é um dos grandes exemplos e padrões do que significa viver em Cristo. Recapitulando, então, nós observamos no capítulo 1, a ideologia, a filosofia, a paixão e a disposição ou decisão de viver em Cristo. Mas, no capítulo 2, temos a aplicação desta filosofia e paixão da vida em Cristo e os padrões práticos para viver em Cristo. No capítulo 3, descobrimos qual é o propósito e a recompensa de se viver em Cristo. Paulo conta quais foram os resultados da sua experiência de conversão. Ele diz: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Ele passa a citar tudo o que considerava vantagem antes de conhecer Jesus. Por exemplo, ser fariseu, hebreu, de hebreus, da tribo de Benjamim. Essas coisas, antes de Paulo conhecer Jesus Cristo, eram motivo de orgulho para ele. O que aconteceu depois que ele teve seu encontro com Cristo? Ele escreveu: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas preciso para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo conta como conhecer a vontade de Deus. Esta é a pergunta que os pastores mais ouvem. Você acredita que Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita para você? Bom, eu creio que sim. Você consegue descobrir qual é a vontade de Deus? Eu creio que sim também. Nesse capítulo, Paulo dá a receita para descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Este capítulo ensina que o propósito de viver em Cristo é obter tudo ou ser aperfeiçoado, pois para isso fomos alcançados por Jesus Cristo. Nesta passagem, Paulo usa vários termos esportivos, como avançar, prosseguir para o alvo, ganhar o prêmio. Quando Paulo estava na estrada de Damasco para prender e levar à morte os seguidores do caminho, Jesus o tomou como o alvo naquele momento e o alcançou. A partir de então, era Paulo quem buscava sempre alcançar aquilo para o que ele foi alcançado por Jesus. Mas como descobrimos o propósito para o qual Jesus nos alcançou? Paulo tem a resposta. Primeiro, observe que houve uma revolução quando Paulo se converteu e ele passou a ter uma forte decisão: descobrir a vontade de Deus para a sua vida.
Paulo passou a buscar a justiça que não vem por merecimento ou por boas obras, mas a justiça que vem pela fé em Jesus Cristo. É sobre esta justiça que Paulo falou nas cartas aos Gálatas e aos Romanos. Paulo passou a buscar um relacionamento com o Cristo vivo e o poder da ressurreição de Jesus Cristo em sua vida. É como se Paulo estivesse numa corrida com regras estabelecidas. Essas regras nos levam a conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. E o prêmio, ou a medalha dessa corrida, é o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Devemos viver de acordo com a luz que Deus nos tem dado. Imagine um carro que roda por onde a luz dos seus faróis iluminam, ele segue de acordo com esta luz. Se você viver de acordo com a luz que Deus tem dado a você, Ele lhe dará mais luz para caminhar mais dentro de sua vontade, vamos dizer assim. Já no 3º capítulo, Paulo fala sobre duas coisas. A primeira refere-se ao propósito de viver em Cristo, que é alcançar aquilo para o qual fomos alcançados por Cristo. O propósito dos discípulos de Cristo é prosseguir para o alvo, para o objetivo, para o prêmio do chamado de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo fala também sobre como descobrir qual é este propósito. Através da obediência, experimentamos a perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Ao falar sobre o prêmio desta corrida, Paulo apresenta outras pistas que nos levam a descobrir a vontade de Deus. Ele escreve: "Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante." O que Paulo fala aqui implica em estabelecer prioridades e se fixar nelas. Assim como Paulo, Davi também estabeleceu prioridades para a sua vida. Observe o que ele escreveu no Salmo 27. "Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo." A prioridade número 1 de Paulo era: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E você? Você tem esta determinação também? Você tem este marco espiritual que dá a convicção de que Jesus já o alcançou? Você tem esta obsessão de conhecer por que Jesus o alcançou e entrou em sua vida? Jesus quer salvar, não é? E isso é muito importante. Mas, além disso, existe algo que Ele quer que você faça. E você acredita nisso? Aqueles que foram criados num lar evangélico por pais tementes a Deus muitas vezes não têm o marco espiritual de quando se converteram a Jesus Cristo como Paulo teve, cujo encontro com Jesus revolucionou toda a sua vida. Estas pessoas, entretanto, são marcadas espiritualmente quando recebem o chamado para a vontade e a obra de Deus. O estudioso Dr. Kenneth Scott, ele afirmou que, em mais de 2000 anos da história da Igreja, as pessoas que mais foram usadas por Deus para estabelecer a sua obra na terra foram pessoas vindas de lares evangélicos e não os que tiveram uma conversão como a de Paulo na estrada de Damasco. Paulo enfatiza em suas cartas o presente propósito da nossa salvação. Em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, ele afirmou: "Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie." É assim que somos salvos. No versículo 10, Paulo continuou: "Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos." Esse é o propósito da nossa salvação. Nesse capítulo 3 de Filipenses, Paulo afirma que Jesus nos salvou para dar salvação eterna. Mas, além disso, Ele também nos salvou porque tem algo que quer que façamos hoje, aqui na terra. Existem obras pré-determinadas para cada um de nós e Jesus quer que andemos nelas. Quando você tem a obsessão, ou seja, a mesma determinação que Paulo tinha para fazer a vontade do Senhor, então, de acordo com Filipenses, capítulo 3, você descobre o prêmio para viver em Cristo, que Paulo chama de chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo tem muito a nos esclarecer sobre como ganhar esse prêmio. Hoje temos que ficar por aqui, mas não perca o próximo programa.
Aqui estamos nós para mais um encontro com a palavra e é uma grande alegria, seja bem-vindo. Esse programa é dedicado a ajudar o povo de Deus a entrar na palavra de Deus e fazer com que ela entre no povo de Deus. Nosso estudo já nos trouxe ao Novo Testamento, as cartas do apóstolo Paulo. Pegue sua Bíblia e abra na carta aos Filipenses. Hoje vamos continuar o estudo desta maravilhosa carta de Paulo para a sua igreja preferida e abordaremos o capítulo 4. Esta carta não é de instrução, e sim de agradecimento, e que nos mostra com clareza o que significa viver em Cristo. Isaías apresentou duas condições para se ter a paz de Deus. Se você tiver um propósito firme, se sua mente estiver fixada em Deus e se você confiar nele, então Deus o manterá num estado de paz. Mas você tem de preencher esses requisitos, senão Deus não poderá mantê-lo num estado de paz. Devemos fazer algumas distinções quando lemos sobre paz no contexto das Escrituras. Primeiro, as Escrituras não falam sobre a paz do mundo. Ouvimos muito sobre a paz do mundo. Vocês devem estar lembrados, quando estudamos os Evangelhos, que Jesus Cristo nunca prometeu a paz do mundo. Na verdade, ele prometeu exatamente o oposto. No Evangelho de Mateus, Jesus afirmou: "Não vim trazer paz, mas espada." Jesus declarou que causaria as maiores divisões que o mundo já viu. "Eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família." Sabe, e no decorrer de 20 séculos da história da igreja, isso tem acontecido. Em toda a história da igreja, nenhuma causa provocou mais derramamento de sangue do que o nome de Jesus. É comum encontrarmos a seguinte inscrição em cartões de Natal: "Paz na terra aos homens de boa vontade." Mas o que o versículo de Lucas capítulo 2, versículo 14 diz é: "Paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor." A paz que o cartão de Natal promete não é a paz do mundo. Ele promete paz nos corações e nas vidas daqueles de quem Jesus se agrada. São os seguidores de Cristo que mais se relacionam com ele, que têm paz no coração. Na última ceia, quando os apóstolos estavam aterrorizados, porque sabiam que viria grande opressão de Roma, ouviram de Jesus o seguinte: "Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Deixo-lhes a paz." Não sabemos como foi a morte de todos os apóstolos. Existem alguns livros que exploraram este assunto e que contam a opinião de seus autores sobre o que aconteceu. Mas, se os apóstolos foram crucificados de cabeça para baixo, como a história diz que aconteceu com Pedro, por exemplo, tenho certeza, eles morreram com paz no coração, porque Jesus lhes prometeu paz, independentemente do que acontecesse. Acredito que Pedro tenha morrido com paz no coração. Não importa como ele tenha sido morto, não. O mesmo vale para todos os apóstolos. Não é sobre a paz do mundo que Paulo está falando no capítulo 4 da carta aos Filipenses. A Bíblia se refere a outro tipo de paz, a paz com Deus. Paulo também falou da paz com Deus quando pregou o Evangelho. Ele falou que Cristo, quando morreu na cruz, visava trazer a reconciliação. De acordo com Paulo, Deus estava em Cristo quando Cristo morreu na cruz, reconciliando consigo o mundo. Ele não estava fazendo acusações por causa dos pecados. A mensagem e o ministério de Jesus era de reconciliação. Por isso, a nossa mensagem para o mundo deve ser: usufrua a paz com Deus, porque Jesus Cristo morreu na cruz e reconciliou você com Ele. É isto que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1. "Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus." Mas, quando Paulo escreveu sobre paz no capítulo 4 de Filipenses, ele não estava pensando na paz com Deus nem fazendo referência à paz do mundo. O que Paulo estava anunciando é a boa nova de que existe paz de Deus. Esta paz de Deus é um estado contínuo de paz na qual Deus nos mantém se satisfazermos estas condições. Paulo, ele nos dá duas condições para termos paz com Deus, como Isaías fez.
No capítulo 4 de Filipenses, ele apresenta 12 condições para ter paz com Deus, as quais você conhecerá agora de maneira resumida, é claro. Depois de conhecer quais são estas 12 condições, você poderá entender por que não tem paz com Deus. Para que a promessa de paz de Deus se cumpra, você precisa atender a certas condições. A primeira condição é não se preocupar com nada. Você pode dizer, isso é fácil para você falar, Paulo. Você é do time de elite de Deus. Eu estou aqui no mundo real e tenho com o que me preocupar. Meu emprego não é estável, tenho contas para pagar, filhos que não me obedecem, um casamento que não é fácil. Eu estou cheio de problemas. Você acha que Paulo falou para não se preocupar porque ele não tinha com o que se preocupar? Paulo estava na prisão quando ele escreveu esta carta. Se você estudou o livro de Atos comigo, sabe um pouco da experiência de Paulo e que ele era um homem que tinha muito com o que se preocupar. Já comentamos sobre a prisão onde Paulo ficou em Roma. Era feita de uma parede de concreto de 0,5 metro de espessura e de pouco mais de 1,5 metro de altura. Havia 2 buracos na parede de tamanho suficiente para passar as pernas do prisioneiro cerca de 20 centímetros distante do chão, feitos de tal forma que expusessem os pés e tornozelos do prisioneiro. Os tornozelos eram acorrentados ao chão em que os pés tocavam. Também acorrentavam os pulsos em direções opostas. Mantinham o prisioneiro de braços abertos para aplicar nele qualquer castigo que quisessem. Se colocassem tensão nas correntes, o prisioneiro era obrigado a ficar de pé o tempo todo. Se soltassem as correntes, o prisioneiro poderia sentar, mas nunca deitava para dormir. Os carcereiros romanos não soltavam as correntes dos prisioneiros com muita frequência para que eles fizessem suas necessidades. Então dá para imaginar como era a higiene pessoal dos prisioneiros e o mau cheiro das masmorras. Além disso, o esgoto da cidade era feito de tal forma que passava por entre as paredes das masmorras. A forma de aprisionamento pela qual Paulo passou seria considerada uma tortura hoje em dia. Paulo passou seus últimos dias sujeito a esse tipo de tratamento, não porque fosse assassino ou um criminoso perigoso. Não. Ele passou por isso porque pregava o Evangelho de Jesus Cristo. Foi nessas condições que ele ditou suas cartas a Timóteo. Como já destaquei, a preocupação é contraproducente. Na verdade, é destrutiva. Por isso, Paulo apresenta a segunda condição. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Orar sobre tudo, porque a oração é produtiva. Às vezes a oração o livra imediatamente de uma situação difícil. Em outras, a oração não resulta em livramento. Um exemplo disso é o espinho na carne de Paulo. Paulo foi liberto da prisão em que estava quando escreveu esta carta. Ele tinha pedido aos filipenses que orassem por ele porque tinha fé que seria liberto. E foi mesmo. As orações de Paulo e dos filipenses o libertaram da prisão. Mas quando Paulo orou pelo seu espinho na carne, a resposta foi que Deus não iria tirá-lo, mas daria a ele a graça para viver aquela situação difícil. Ore tanto para ter livramento de uma situação como para ter graça para passar por ela. Isto é o que Paulo nos ensina. A oração é produtiva e é a segunda condição para que você mantenha a paz de Deus em sua vida. Portanto, a primeira condição para ter paz é não se preocupar com nada. A segunda condição é orar por tudo. A terceira condição tem a ver com o pensamento. Ele diz, tudo que for verdadeiro, pensem nessas coisas. Paulo compartilhou uma condição muito especial para a paz pessoal. Você deve determinar como vai pensar. Seus pensamentos são como ovelhas e você como pastor desses pensamentos. Não seja controlado pelos seus pensamentos. Controle-os. Você é o pastor dessas ovelhinhas, que são os seus pensamentos. Interessante isso, não é? Você é quem decide sobre o que vai pensar. Sinceramente, acho que quando Paulo falou sobre essas condições para ter paz, estava dando a sua própria receita de sanidade. Se você estivesse acorrentado numa prisão romana, numa masmorra como aquela, o que você faria para se manter são? Paulo teve a paz de Deus porque satisfez essas condições. A tentação numa hora destas seria pensar em coisas que não são verdadeiras.
Como já destaquei, Paulo não estava na prisão porque era um criminoso. Ele estava na prisão com a escória do mundo. Ele era acusado de ser escória do mundo e nada disso era verdadeiro. Para combater aquela situação, Paulo estava constantemente pensando no que era verdade. Havia tantas coisas desonestas e desonráveis. E, é claro, não era justo que ele estivesse ali. Ele poderia ter pena de si mesmo e ficar pensando como era injusto ele estar naquela situação. E naquela prisão, claro, ele estava na prisão. Mas ele não tinha pena de si mesmo. Ele tentava pensar no que era verdadeiro, correto, puro. Os outros prisioneiros e os soldados romanos não tinham pensamentos puros, nem ficavam falando coisas agradáveis perto dele. É bem provável que Paulo lutasse incansavelmente para ter pensamentos puros naquele ambiente impuro, terrível. Tudo que o cercava era repulsivo e desprezível, mas, mesmo assim, ele tentava se lembrar do que era bom. Ao invés de tentar centralizar tudo ao redor de si mesmo, Paulo procurava pensar em coisas pelas quais ele podia louvar ao Senhor. A quarta condição para se ter paz pessoal é muito prática. Paulo afirmou: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Será que Paulo está nos dizendo que existe algo que nós podemos fazer que nos dará paz? É isso mesmo. No Salmo 4, lemos que o salmista não conseguia dormir porque estava perturbado. Depois de uma pequena discussão, uma discussão com sua consciência no meio da noite, ele tomou uma decisão em seu coração de oferecer sacrifícios a Deus e confiar nele. Depois que ele tomou esta decisão, uma grande paz entrou no seu coração. Ele disse: em paz me deito e logo adormeço. Quer dizer, ele faria qualquer sacrifício para fazer o que era certo. Paulo estava dizendo a mesma coisa aos filipenses. Se eles queriam ter paz, Paulo escreveu: tudo que vocês ouviram e creram e viram em mim, e façam, e o Deus da paz estará com vocês. Às vezes, nós não temos paz porque estamos arrumando desculpas e, ao mesmo tempo, nos censuramos, porque não temos coragem de oferecer sacrifícios de justiça nem de fazer o que é certo. A próxima condição que Paulo apresenta para ter paz pessoal é ser agradecido. Ser grato é uma ótima terapia. Conte suas bênçãos, cada uma delas, e veja quanto o Senhor tem feito por você. Veja isso, sinta isso. Você descobrirá que a paz pessoal é um resultado da sua adoração de gratidão. Quando nossa gratidão é expressa através do louvor, descobrimos os benefícios da terapia da gratidão. Uma das razões é porque, quando expressamos nosso louvor, estamos pastoreando os nossos pensamentos, tirando nossa mente do que é negativo e levando-a para os pastos verdejantes positivos. Imagine, por exemplo, que uma pessoa teve um derrame e perdeu parte da coordenação motora. Ela tem duas opções: ficar lamentando pelo que perdeu e se deprimir, ou agradecer a Deus pelo que ainda pode fazer sozinha. Qualquer um que passou por alguma perda física tem essas opções. É nesse momento que a pessoa pode comprovar o valor da terapia da gratidão. Paulo nos ensina a olharmos para a vida com olhos gratos. Hoje temos que ficar por aqui, mas não perca o próximo programa. Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Esse programa faz parte de um curso de estudo de toda a Bíblia. Nos últimos programas temos estudado a carta de Paulo aos Filipenses e no primeiro capítulo vimos a paixão e a filosofia para viver em Cristo através do exemplo do apóstolo Paulo. Depois, no capítulo 2, Paulo apresentou de maneira muito prática os exemplos de várias pessoas que viviam em Cristo. Foi-nos apresentado o padrão de vida do próprio Cristo, de Paulo, de Timóteo e, finalmente, o padrão de vida de Epafrodito, o Senhor que levou um presente dos filipenses para Paulo, que na ocasião estava preso em Roma. No capítulo 3, Paulo escreveu sobre o prêmio de viver em Cristo, o chamado de Deus em Cristo, ou seja, aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer que façamos. Nesse capítulo, Paulo também fala de um processo que nos mostra como ganhar este prêmio. No resumo do capítulo 4, descobrimos que Paulo foi muito prático. Este capítulo poderia ser chamado de A Receita para Viver em Cristo.
A receita de Paulo para viver em Cristo é feita com base no que podemos chamar de receita para a paz. Você já percebeu como a paz é muito importante nas cartas do Novo Testamento? Você já observou que os seguidores de Cristo se cumprimentavam dizendo graça, paz e misericórdia? Parece que eles gostavam de abençoar uns aos outros. Preste atenção nesta linda bênção gálica que ouvi uma vez. Que a paz profunda das calmas ondas do mar venham sobre você. Que a paz profunda da quietude da terra e das cintilantes estrelas do céu esteja sobre sua vida. Que a paz profunda da serenidade da noite, que a luz renovadora da lua e das estrelas brilhe sobre você. Que a paz profunda de Cristo, a luz do mundo, venha sobre você. Esta é uma bênção gálica. Os crentes da primeira geração da igreja também se cumprimentavam com a paz de Cristo. No 4º capítulo da carta aos Filipenses, Paulo aborda algumas questões práticas que enfrentamos quando vivemos em Cristo. Todas elas giram em torno do conceito de paz. Ouça parte deste capítulo agora. Diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu digo, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com oração de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa forma, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Neste parágrafo tão prático, Paulo ainda está falando sobre viver em Cristo. Ele apresentou uma receita de como viver em Cristo e centralizou a questão de viver em Cristo no conceito de paz. Paulo está nos dizendo como ter a paz de Deus. A paz de Deus depende de alguns requisitos. Encontramos a seguinte declaração em Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme por quem te confia. Isaías apresentou duas condições para se ter a paz de Deus. Se você tiver um propósito firme, se sua mente estiver fixada em Deus e se você confiar nele, então Deus o manterá num estado de paz. Mas não é sobre a paz do mundo que Paulo está falando no capítulo 4 da carta aos Filipenses. Quando Paulo escreveu sobre paz no capítulo 4 de Filipenses, ele não estava pensando na paz com Deus nem fazendo referência à paz do mundo. O que Paulo estava anunciando é a boa nova de que existe paz de Deus. Esta paz de Deus é um estado contínuo de paz na qual Deus nos mantém se satisfazermos estas condições. No final do último programa, você deve se lembrar, estávamos falando sobre as condições que Paulo apresenta para que venhamos ter paz constante. A carta de Paulo aos Filipenses também é chamada de a Epístola da Alegria, mesmo tendo sido escrita na prisão. E que prisão, hein? Apesar de estar na prisão, Paulo sabia que tinha duas opções. Ele sabia que poderia lamentar por estar naquele lugar ou louvar a Deus pela comunhão com Cristo. Ninguém poderia tirar isto dele. Por isso ele diz para ser agradecido. A gratidão é uma das condições para que você encontre a paz e a serenidade espiritual. A seguir, Paulo diz assim, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. O que a amabilidade tem a ver com paz? Anos atrás, eu ouvi um executivo bem-sucedido dizer ao seu filho assim,
Lembre-se, filho, se não vai por bem, vai por mal. Aparentemente, aquela tinha sido a filosofia do pai. O que aconteceria se esta filosofia tivesse sido exatamente a filosofia de Paulo naquela prisão, acorrentado no meio de 2 soldados romanos? Será que ele poderia aplicar esta filosofia naquela situação? Que paz Paulo teria se esta fosse a sua filosofia de vida? A amabilidade tem a ver com a aceitação. A aceitação traz paz. Paulo quis dizer que devemos aceitar as circunstâncias com a vontade de Deus e entregar o controle a Ele, porque é com isso que vem a paz. Paulo também está nos dizendo para sermos pacientes. Na dimensão vertical, paciência é esperar com fé. Às vezes, em nosso caminhar com Deus, descobrimos que Ele não está com pressa e que temos que esperar nele. Em nossos relacionamentos horizontais com as pessoas ao nosso redor, paciência é esperar com amor. Às vezes o amor tem que esperar. Isso é paciência e fruto do Espírito. A falta de paciência rouba a paz, mas a paciência traz paz. A seguir, Paulo nos diz para olharmos para cima. As próximas 4 condições têm a ver com o relacionamento de Jesus Cristo. Paulo afirma: perto está o Senhor. Não é interessante pensar que quando Paulo escreveu suas últimas palavras daquela masmorra para Timóteo, ele disse: ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Paulo nunca esteve sozinho. Mesmo em situações difíceis, você pode se lembrar que o Senhor está perto. O Senhor está sempre perto. Paulo também disse assim: alegrem-se sempre no Senhor. Devemos aprender a tirar nossa alegria do conhecimento de Cristo. De que depende a sua paz e alegria, hein? Da sua saúde? Da pessoa que você ama? Do seu casamento? Então sua espiritualidade é muito frágil, porque todas essas coisas são falíveis. Paulo nos ensinou que nossa alegria vem de Cristo e do nosso relacionamento com Ele. A próxima condição é ter a aprovação de Deus. Isso é muito importante. Você quer a aprovação de Deus ou a dos homens, hein? Quando meus filhos eram pequenos e nós recebíamos visitas em casa, eles ficavam rolando no chão e aí olhavam para a visita e perguntavam: ei, você viu o que eu fiz? Foi legal, não foi? Eu achava que tinha alguma coisa errada com eles, mas acabei percebendo que todas as crianças fazem isso. As crianças fazem essas coisas porque querem a atenção e a aprovação dos adultos. Alguns de nós ainda agem como crianças pequenas. A única coisa que mudou é que os saltos e pulos ficaram mais sofisticados, mas muitos ainda buscam a aprovação de outras pessoas. Jesus perguntou: como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram uma glória que vem do Deus único? Paulo diz que esta era uma das condições para se ter paz, buscar a aprovação de Deus e não a dos homens. A última condição para ter paz é descanse, ponha seu coração e sua mente em Cristo. Esta é outra maneira de dizer: Deus, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Por isso estou entregando para o Senhor e vou descansar o meu coração e a minha mente no fato de que não depende de quem eu sou, mas sim de quem o Senhor é. Não depende do que eu consigo fazer, mas do que o Senhor consegue. Não é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer. Porque, no final, não será o que eu fiz, mas o que o Senhor fez, e isso é que vai importar de verdade. Muito bem, existem 12 condições para a paz pessoal. Você tem a paz que a Bíblia chama de paz de Deus? Você cumpre estas condições? Se quer as conhecer, não é de se espantar que lhe faltasse a paz permanente de Deus, então. Se você deseja sinceramente este estado de serenidade e esta paz que não é frágil, desafio você a pedir a Deus, a Cristo e ao Espírito Santo que lhe dê a medida da graça necessária para que você satisfaça estas condições e usufrua a serenidade espiritual firme e estável. Na autoridade da palavra de Deus e de Cristo, junto com a minha própria experiência, eu posso afirmar com convicção que Deus é poderoso para manter você nessa paz se sua mente e sua confiança estiverem nele. Que você possa viver em paz. Até o próximo programa.